Molecada, estava eu fazendo minha live ontem, preocupado com o Congresso, e eis que é o famoso debate entre Brigadeiro e Paulo Cogos. Brigadeiro foi lá tirando onda, muito simpático. E o Paulo Cogos, ele foi basicamente falar mal do MBL. E isso me impressiona, né? Eu não acompanho a vida do Paulo Cogos. Só sei dos memes que eventualmente surgem dele por aqui e por ali. Mas o cara parece ter muitas opiniões a respeito do Kim, do MBL, das nossas ações. Então, infelizmente, e eu falo isso com pesar, eu vou ter que responder aqui em nome da defesa nossa, tá? No meio da live de ontem também, queria só alertar, o Arthur tava com a ideia de ir lá. O Nando acabou indo, o Nando, aliás, teve uma participação fenomenal, tá? O grande destaque ontem terminou sendo o Nando, ainda que o Brigadeiro, o cara, ele foi muito engraçado, com aquele chapéu de alumínio. E o Arthur queria ir, e eu falei lá no meio da live, não vamos fazer isso, cara. A gente tem um evento gigantesco pela frente e não vamos ficar dando bom dia pra cavalo, entendeu? E acho que nós fizemos certo. Tá? Não temos que ficar entrando assim nas aventuras de um rapaz abobalhado e abestalhado como ele, tá? Então, é isso. Vamos apenas responder aqui de forma sóbria em nome do contraditório, para que ninguém na internet fique basicamente comprando a versão de um Paulo Cogos a nosso respeito. Roda a vinheta. Galera, antes de continuar, vamos lá! Se inscreva na Revista Valete. Essa aqui é a edição especial do Congresso, tá? Então, recomendo você compra, tá? mbl.org.br/revista. Até se você quiser comprar a avulsa, se inscreve lá, que nós vamos vender ela pra você. A gente fez uma tiragem maior. É a maior tiragem de qualquer Valete que a gente já fez. Então, vem que tá fabulosa. Vamos lá! Tô aqui com a nossa produção e vamos assistir aqui o react deles no Vilela. Vamos lá, bota aí o nosso menino pra falar. Vai perguntar essas porcarias pro Nando Moura, não pra mim, cara. Pergunta séria, Lene, tem alguma? Para o Brigadeiro, depois pra ele, vai. Ó, agora do Brigadeiro é o seguinte, aqui, ó, o Rafael Nilma perguntou aqui, ó, Brigadeiro, defender o Bozo é inocente, é insanidade, porém não acho que apresenta um risco melhor, dando a clara habilidade superior do Lula em articulação e a defesa absurda da mídia para com ele. Cara, o que eu tô expondo aqui é o seguinte, e talvez a minha maior discordância nesse campo do Cogos seja em relação à postura. Você tá... Eu fomentei esse comportamento beligerante durante muito tempo. Só que a gente amadurece, a gente cresce, e a gente percebe, e é por isso que eu tô falando que tu é muito inocente, cara. Se você estiver sendo sincero, tu é um cara extremamente inocente. Porque é claro, é evidente você perceber que quando as pessoas chegam no poder, elas cagam pro povo. Então, a mudança de A ou B é indiferente. Eu vou comentar sobre essa reflexão do Brigadeiro, porque inicialmente ela pode parecer uma reflexão antipolítica, baseada num senso comum que as pessoas têm, no sentido de que, o político não presta, o cara chegou lá, ele não presta. Agora, uma verdade, tá? Verdade. Quando a pessoa chega lá, assume um cargo público, a quantidade de puxa-sacos, aspones, a quantidade de tapinhas nas costas, de abraços, de jantares engraçados, de bebedeiras com ricos e famosos, tudo isso aparece. E é muito difícil, você tem que ter uma resiliência moral muito grande para você sobreviver a isso. Porque a tendência é uma adaptação, e a tendência é fazer parte de um determinado círculo. E aí, quando vem o lance, você caga pro povo, caga pros mais pobres, não é que você começa a ter assim, eu odeio o pobre, dane-se esses eleitores. Mas você claramente se insere numa casta diferente e você começa a fazer uso dos hábitos, dos meios, e aí você se distancia da realidade. Isso, de fato, acontece. E todo mundo nosso que entra tem que ficar se policiando o tempo todo. Mas veja só como é difícil. Por exemplo, o Arthur, quando era deputado, ele claramente renegava isso. Então ele não queria nem ter contato com os deputados. Eles caçaram ele porque eles acharam ele um estranho no ninho. O Guto, ele tem que andar com os deputados, ele tem que fazer amizade com os jornalistas. O Guto tem um outro estilo. Ele falou, não vou fazer a mesma coisa que o Arthur. Só que aí você tem que estar permanentemente se policiando, porque na hora que você vai construir uma boa relação com essas figuras, até para apresentar e aprovar projetos, você não pode se tornar um deles. Veja só como é tênue a linha. Se você pretende fazer boa política, não ser apenas o outsider, você tem que jogar o jogo. Não obstante, você não pode se tornar um deles. Então, o grau que você tem que ter de maturidade
e de desencanto com essas delícias do poder é muito grande pra você não transformar isso nisso no que o Brigadeiro falou. De um jeito, outro vai cagar do outro, mas todos cagam pro povo. Ninguém não tá nem aí pro povo. A galera que tá nos assistindo aí, vou tirar essa porra aqui, eu tô com essa porra, não sei porquê. Tem quantas pessoas assistindo? 15 mil pessoas. 15 mil pessoas nos assistindo, cara. Dessas 15 mil pessoas aí, cara, a maioria, quase que a totalidade, vai ter que se virar, malandro, na segunda-feira ou amanhã, vai ter que acordar, vai ter que trabalhar, vai ter que suar, vai ter que sangrar. Esse é o meu exato ponto. Vai ter que, meu irmão, e essa galera lá de cima, compadre, tá com a vida feita, essa galera tá cagando pra esse pessoal. Ninguém de verdade, de imposto de comando, não tem ninguém que se padeça do sofrimento dessa rapaziada. Essa galera, esses 15 mil pessoas, eu, você, o Vilela, a gente só é importante em ano de eleição, meu irmão. E se você não conseguiu enxergar isso ainda, cara, tu tem que despertar pra ontem. Pra ontem. Mas esse é o meu exato ponto. Não, você tá criticando os políticos. No menos pior. Na minha visão, quando eu chego pro meu público, pra minha audiência, pra galera que acredita em mim, falo, galera, eu não voto em vagabundo. Eu acho que a mudança não vai vir pela política, a mudança vai vir pela evolução, pelo desenvolvimento individual de cada um de vocês. Você acha que as duas coisas são excludentes? São excludentes. Você acha que não existe a possibilidade de ter alguém trabalhando na política pra tirar esses impostos escorchantes de cima do povo que vai ter que trabalhar na segunda-feira pra sustentar político vagabundo que são a maioria, que você mesmo tá falando? E ao mesmo tempo permitir essa evolução das pessoas ao dar uma pausa pra elas respirarem, que foi o que o Bolsonaro fez de forma imperfeita? Desculpa, você não vai me falar que esse cara é o Bolsonaro. Eu acredito na política, sim. Eu acredito na construção política. Eu acredito, eu tenho uma discordância com o Brigadeiro aqui. Eu acredito em construções coletivas, até porque eu faço parte de uma construção coletiva. Agora, eu vou concordar com o Brigadeiro no ponto de que não é o Bolsonaro a fazer isso. O Bolsonaro vive ele vive do aparato estatal e vive dessa mamação, ele e os filhos dele, a vida toda. Agora ele tá botando a esposa dele e um irmão chamado Renato Bolsonaro, além do filho Jair Renan. O governo Bolsonaro foi um governo que torrou grana pra poder se reeleger no ano passado. Torrou grana, assim, a dar com pau. E vai tomar, eu vou autocolocar aqui, vai tomar outras condenações no TSE por ter feito isso. A ponto de ter deixado essa bomba pra um governo vagabundo do PT que entrou aí. E esse governo vagabundo do PT que entrou aí tá aumentando impostos pra fazer um acerto, um ajuste de contas muito baseado na pizza, na treta que ele pegou do governo anterior. Achar que o governo Bolsonaro estava ali salvando as pessoas, fazendo elas pagarem menos impostos. O quê? Com o negócio eleitoreiro da gasolina que ele fez, fictício, com um objetivo meramente eleitoral? Para com esse papo, velho. Para com esse papo. Assim, é se iludir achar que a Dilma, então, quando fez controle de preço na Petrobras, também tava arrancando. Essas conversas mole, cara. Achar que o Bolsonaro tá fazendo isso. Projeto de poder estritamente pessoal, personalista. Vamos lá. Mas deu uma pausa pra economia se reagrupar, se recuperar? Deu uma pausa para as pessoas se armarem? E ele não fez isso, talvez, de forma perfeita de jeito nenhum. Ou mesmo na melhor das intenções também não. Ninguém aqui é inocente, cara. O que eu estou falando é que você está acusando os políticos, e não sem razão, de uma coisa que você mesmo fez. Você preferiu pagar de limpinho. Eu não voto em vagabundo, eu tenho meus princípios. Mas quem tá pagando pela sua omissão, e pela omissão que você incitou, é o povo, que tá se lascando agora com o governo Lula. Cara, o povo já tá se lascando desde sempre, irmão. Por culpa de pessoas omissas que nem você. Não, essa porra é Brasil. Eu não tenho o poder da caneta, pô. E outra, como é que... Ele falou, o povo tá se lascando há muito tempo. Isso não inclui, quer dizer, isso inclui o governo Bolsonaro, Temer, Dilma, anterior, que é uma realidade. A vida não melhorou pras pessoas durante o governo Bolsonaro. E aí, ele, não, a culpa é de pessoas omissas como você, não. O que o Brigadeiro colocou, que é uma posição muito similar à nossa, não votar em Bolsonaro e Lula não significa, sou omisso, não. Significa fazer oposição a ambos. Significa uma posição ativa de negação a ambos. Significa assim, Bolsonaro ganhou, eu sou oposição ao Bolsonaro. Lula ganhou, eu sou oposição ao Lula. Preciso, assim, se ele ficar se repetindo, listar crimes e mais crimes, intenções e mais intenções, práticas erradas e mais práticas erradas do Bolsonaro e as do Lula, eu não vou me repetir aqui. Isso é coisa básico. Existe uma linha do aceitável. Ambos estão abaixo da linha do aceitável. Você não vai participar de um teatro eleitoral entre duas figuras que jogam abaixo da linha do aceitável. Você não precisa fazer isso. Você pode ser contra ambos. Isso não é ser omisso. Isso é muito mais ativo. Isso é não endossar o absurdo. Isso é não participar de um teatro absurdo. Vamos lá, dá o play. Não tem o poder da caneta, cara. Existem políticos bons. Existe, mas não chegam lá. Como não chegam lá? Não chegam lá e eu vou te explicar. Engler não é um? Gabriela Rodarte não é uma? Quem? Da onde é que é a Gabriela Rodarte? É 1%? É 0,5%? Mas são seres humanos que estão lá tentando fazer o bem e você está
não vão chegar a posto de comando jamais. Você tá fingindo que essas pessoas não existem? Jamais. Não, porque são relevantes, cara. Eu vou te falar, tu odeia ele. Na minha opinião, o melhor deputado federal do Brasil, Kim Kataguiri. Pelo amor de Santo Antônio. Não, podemos falar Pelo sobre isso amor também. de Santo Antônio. Disparado. Um cara que serve de canal de comunicação do PT pro Centrão. Vamos lá. Vamos lá. Defende o Kim e por que Canal não, de Kim? comunicação Vamos lá. do PT Primeiro, com o Centrão. Cogos, qual o problema? Assim, o problema de você querer falar de política, ter opiniões muito duras de política sem viver a política, sem conhecer, é falar essas coisas. É sair falando essas coisas. É igual o Rodrigo Constantino, que nunca botou o pé no Congresso Nacional, fica falando sobre política do legislativo. Você não sabe como é que são as relações interpessoais, você não sabe como é que funciona o jogo político, você não sabe como é a Constituição, aí você sai vaticinando coisas com muita certeza. Quem é o canal de comunicação do PT com o Centrão? Prove. Pressupõe o quê? Que tem o Kim é como se fosse um líder do governo, uma espécie de vice-líder do governo oculto. Prove que ele faz isso. É muito simples. Olha, o Kim, por exemplo, ele tá no União Brasil. União Brasil, uma parte da bancada quer ficar com o governo, outra parte não quer ficar com o governo. O Kim tá com qual parte? O Kim tá recebendo benesses do governo pra isso? Quais tipos de benesses do governo o Kim tá recebendo? Prove, de forma bem clara. O Kim tem cargos nomeados, o Kim tá no orçamento secreto, o famoso RP9, que mudou de nome. O Kim tá sendo contemplado nisso? O Kim tá votando na agenda do governo? São essas coisas, cara. Aí a pessoa fica soltando essas palavras ao vento. Dá o play. Do Kim. O problema do Kim é o seguinte, eu prefiro um comunista assumido, que nem o Stalin, que nem o Pol Pot, do que um cara que se finge de direita. Sabe por quê? Porque pra mim o inimigo declarado é menos pior do que um traidor. Então eu prefiro enfrentar o Conde de Assumar do que o Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o Tiradentes. O Kim Kataguiri vive pagando de libertário. Chega lá e aprova a censura, aprova a lei de fake news, Ele não aprova aprova censura. prender Isso é mentira. pessoas. Isso Não é mentira? É mentira. Isso Ele é não mentira. aprovou censura. Eu não sou O do Eduardo MBL, Bolsonaro provou isso, cara. Não, Eduardo Vamos lá, Cogos. Tem que saber o que você tá falando. O Kim foi contra o PL da censura, não apenas contra. O MBL organizou a maior campanha de mobilização contra os deputados. Eu não sei o que você estava fazendo nessa época. Mas nós ficamos ao vivo dias inteiros, indo atrás dos líderes dos partidos. Mandamos gente para Brasília para fazer isso. Fomos nas sedes dos partidos pressionar as pessoas. Do que você está falando? A gente ligou ao vivo em gabinetes pressionando os deputados. Nós viramos partidos inteiros. Do que você está falando? Vai fazer aquela invenção que eles falaram da Lei Kim, que é um PL que não tem nada a ver com censura e que é sobre processar políticos que fazem uso de notícias falsas sobre crime contra candidatos em período eleitoral? Um dispositivo que o Nicolas usou com razão contra o Janones? O que mais que ele falou? Que é? Volta aí, o que mais ele falou? Bolsonaro? Aprova a lei de fake news. Ele não aprovou aprova censura. prender Isso é mentira. pessoas. Não é mentira? Aprova mentira. prender quem? Ele não O Kim aprovou votou, censura. o Kim votou contra a cassação e a prisão do Daniel Silveira. O Kim votou contra. Do que você tá falando, cara? Vai checar como é que o Kim votou ali antes de ficar falando essas coisas. É isso, assim, o cara vai ficar mentindo descaradamente, aí quer fazer essa crítica, aí ele, mas vale um comunista declarado, o cara fingido. O que, cara? O Bolsonaro, nas pautas, e não na defesa do interesse pessoal dele, ele se juntou com a esquerda quando é necessário. Todas as vezes. Agora pra nomear o advogado do Lula pro STF. Fica essa conversa, cara. PEC da impunidade, eles se juntaram. Agora, no final do ano, o Eduardo Bolsonaro, que o idiota do Kogo citou aí, votou a favor lá de uma lei que permite que as estatais gastem bilhões com publicidade no governo do PT. Tá de Loki, cara. Vamos lá, vamos dar o play. Eu não sou O do Eduardo MBL. Bolsonaro provou isso, cara. Não. Eduardo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro. O mesmo que votou junto com o PT pra dar uma flexibilizada na lei da ficha limpa? O mesmo que votou junto com o PT pra aumentar os privilégios Nossa. da classe política? Matou. Então, eu não concordo com tudo que o Eduardo Bolsonaro faz. Agora, Não, você dá não, exemplos. Vamos lá. Ele não concorda com tudo, mas ele releva. Eu não concordo. Pula essa parte, não concordo. Mas você releva. Você releva porque, no fundo, enfim. Vamos lá, dá o play. Pouco Me irrita, relevantes assim, para as pessoas. honestamente, eu vou fazer uma coisa muito engraçada aqui. Eu não vou ficar reagindo a isso. Galera, essa aqui é a parte que fala do Kim. Acho que eles devem falar outras coisas do MBL, na linha do MBL deveria ter apoiado o Bolsonaro no segundo turno, né? O Paulo Cogos, enfim, eu não vou ficar dando bom dia pra cavalo. A gente tá em outra. Eu não vou ficar falando de louco aqui, tá? O que eu preciso colocar de forma clara ele não entende como as coisas são e mesmo como a vida é, tá? Além de ambos, Bolsonaro e Lula, estarem abaixo da linha do aceitável, mas muito abaixo da linha do aceitável, tá? Portanto, nós somos oposição a ambos e sempre seremos oposição a ambos. Temos um elemento aqui que invalidaria qualquer decisão, vamos dizer, utilitarista que a gente pudesse tomar nesse caso. O Bolsonaro tentou prender a mim e a minha família. O Bolsonaro prendeu um cara que doava em lives
pro MBL. Ele prendeu um outro cara, lá o Ayan, ambos inocentes, num processo absolutamente absurdo, tocado por um promotor notadamente bolsonarista, antecipado pela Carla Zambelli ao vivo um dia antes, em que o pessoal do Terça Livre já sabia, em que eu era estranhamente monitorado, as pessoas sabiam onde estava, e o cara do Terça Livre lá no Santos sabia onde eu estava, meia-noite, e depois descobriram agora que eles estão monitorando 3 mil pessoas com celular. Nem tô falando assim, pode ser que esse assunto que eu falei agora no final nem se prove, mas todo o resto é verdade, todo o resto é fato. Eles difamaram o MBL, mentiram, já agrediram pessoas nossas. Nós temos vergonha na cara. A gente não tem a natureza, e nunca vai ter, de alguém que vai abaixar a cabeça e tomar uma decisão utilitarista pra alguém que tentou destruir a gente. Isso não ter brio. Ai, Renan, mas pense no Brasil. Eu não vou pensar no Brasil sem brio. Pra enfrentar os problemas do Brasil, sendo um cara que se humilha pra alguém que tentou te destruir, eu não vou melhorar problema nenhum, eu não vou saber se quer encarar esse problema. O Bolsonaro é asqueroso, a família do Bolsonaro é criminosa. Eu não estou nem falando aqui de todos, eu não vou perder meu tempo listando todos os crimes, tentativa de golpe, sim, aparelhamentos e traições, eu não vou listar isso. Estou listando aqui minha relação com esses caras. Eu, nem o Kim, nem ninguém aqui nasceu pra isso. E talvez seja uma coisa que esse cara nunca vai entender. Um cara como o Paulo Cogos talvez nunca entenda. Porque ele nunca vai se colocar numa situação limite na vida dele, uma situação de dividida, em que alguém quer destruir ele. Porque ele tá sempre numa redoma protegido. Quando ele foi uma vez fazer um ato lá xingando a gente, ele leva um segurança que a mãe dele paga. Ele tá sempre protegido na redoma da mamãe. Eu não tenho segurança aqui, ninguém tem segurança aqui. Se eu tô mal, o Kim vai me proteger, o Kim vai ao vivo falar. Mesma coisa quando acontece com ele, mesma coisa quando fizeram com o Arthur, eu vou tacar a caneca lá. Ele nunca vai entender isso. Nossas cabeças funcionam de maneira diferente, então não adianta eu ficar discutindo aqui, porque são seres diferentes, com lógicas diferentes. O Bolsonaro tentou acabar com a gente. Ele tentou acabar com o nosso sonho. Tentou destruir tudo que nós fizemos. Eu nunca vou permitir isso. Eu nunca vou baixar a cabeça pra isso. Se política é ser isso, não vou fazer política. Se política é se curvar a mão forte do cara que tá na estrutura de poder, que quer te calar em nome do projeto pessoal dele, ou a sedução em nome dos likes e cargos, não faremos política. Nós faremos outra coisa. Mas nós não somos assim. E nunca seremos. Porque se um dia o MBL se tornar isso, não é mais o MBL, e vocês podem ter certeza que eu não vou estar aqui, tá? Nem eu, nem as pessoas que fundaram esse movimento. Então, acho essa discussão absolutamente inútil. Se é da natureza dele fazer essas coisas e aceitar, parabéns, fique aí. Agora, não é da nossa natureza. E se for da sua natureza ter esse brio que nós temos, seja bem-vindo. Te aguardo no nosso congresso. Esse é o meu recado. Beijo e abraço para todos vocês. Mais de 10 mil pessoas em 7 edições. Os maiores nomes da política brasileira reunidos em um só lugar. Aulas com os principais intelectuais da direita no país. Debates, congresso simulado, atividades criativas, a maior e mais completa imersão na política que você pode ter. Vindos de todo o país, caravanas de militantes e apoiadores. O Congresso Nacional é mais que um evento de política, é uma experiência. Quer saber o destino do MBL em 2024? Garanta já o seu ingresso. Vagas limitadas. www.mbl.org.br/congresso